Eles não respeitam quem implora por atenção. Eles não celebram quem se diminui para ser aceito. Eles curvam-se apenas diante daqueles que dominam a linguagem silenciosa do poder. Se você está sendo desrespeitado constantemente, se sentem que podem te desafiar a qualquer momento, é porque você ainda não descobriu o que separa os dominantes dos dominados. Maquiavel escreveu que a aparência de força é mais poderosa que a força em si. Mas ele não estava falando de gritos ou agressividade. Estava revelando algo muito mais profundo. Existe uma linguagem corporal que fala diretamente ao centro primitivo do cérebro humano, uma linguagem que bypassa completamente a lógica e vai direto aos instintos de dominância e submissão. Aqui está a verdade desconfortável. Neste exato momento, você está sendo testado. Cada pessoa ao seu redor está inconscientemente avaliando se você merece respeito ou se pode ser desafiado. A cada gesto nervoso, a cada postura submissa, a cada movimento hesitante, você está literalmente programando as pessoas ao seu redor para te tratarem como inferior. É uma comunicação inconsciente, mas devastadoramente eficaz. E aqui está a verdade desconfortável. Não importa o quanto você é inteligente, competente ou bem-intencionado. Se sua linguagem corporal transmite fraqueza, você será tratado como fraco. Se seus gestos sugerem insegurança, você será testado constantemente. É uma lei primitiva que governa todas as interações humanas, desde reuniões corporativas até conversas casuais. Mas existe uma linguagem antiga de poder que poucos dominam. Hoje, você vai descobrir os 7 protocolos de intimidação psicológica que transformarão completamente como as pessoas reagem à sua presença. Técnicas que os mestres da persuasão usaram ao longo da história para comandar respeito instantâneo, para fazer outros hesitarem antes de desafiá-los, para criar uma aura de autoridade que protege e eleva. Imagine por um momento. Você entra numa sala e, sem dizer uma palavra, as pessoas ajustam inconscientemente sua postura. Conversas provocativas morrem nos lábios antes mesmo de serem pronunciadas. É como se você carregasse um campo de força invisível que redefine a hierarquia social ao seu redor. Ao final deste vídeo, você nunca mais será o mesmo na presença de pessoas desrespeitosas. Vamos começar com a base de toda dominância psicológica. Primeiro truque, o olhar fixo de 3 segundos. Este é o fundamento de toda dominância psicológica. Quando alguém te desafia, quando tentam te diminuir ou testar seus limites, existe uma janela de 3 segundos onde você define toda a dinâmica da relação. A maioria das pessoas falha neste momento crucial porque desviam o olhar, ficam nervosas ou tentam amenizar a tensão com sorrisos ou palavras. O erro fatal é quebrar o contato visual primeiro. Quando você desvia o olhar, está enviando um sinal ancestral de submissão. É como se estivesse dizendo, você é superior, eu me rendo. O outro lado do cérebro da pessoa registra isso instantaneamente, mesmo que conscientemente eles não percebam. Pense nisto como um duelo silencioso. Em combates medievais, aquele que baixava primeiro o escudo sinalizava derrota. O contato visual funciona exatamente assim. É um escudo psicológico que, uma vez baixado, entrega sua posição defensiva. O olhar fixo de 3 segundos funciona assim. Quando alguém te confronta ou tenta te intimidar, você mantém o contato visual por exatos 3 segundos a mais do que seria socialmente normal. Não é um olhar agressivo ou hostil. É um olhar calmo, firme, quase indiferente. Como se você estivesse estudando um espécime fascinante em laboratório. Durante esses 3 segundos, algo fascinante acontece no cérebro da outra pessoa. O sistema límbico deles, a parte primitiva responsável pela detecção de ameaças, começa a recalibrar a hierarquia. Eles percebem subconscientemente que você não está recuando, que você não tem medo. Isso os faz hesitar. A história comprova a eficácia desta técnica. Napoleão usava esta técnica magistralmente. Relatórios de diplomatas descrevem como ele podia despir um homem com o olhar,
fazendo generais experientes se sentirem como crianças sob seu escrutínio. Não era raiva nos seus olhos, era uma frieza calculada que comunicava: eu vejo exatamente quem você é e você não me impressiona. Agora que você domina o fundamento visual, vamos ao próximo nível. Segundo truque: a pausa de poder antes de responder. Aqui está algo que separará você de 90% das pessoas. Quando alguém te faz uma pergunta provocativa, quando tentam te colocar na defensiva, quando usam sarcasmo ou ironia para te diminuir, a reação natural é responder imediatamente. Você quer se defender, se explicar, contra-atacar. Isso é exatamente o que eles esperam. Sua reação emocional imediata é o que eles querem provocar. É prova de que conseguiram te desestabilizar, te tirar do seu centro de poder. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você é um maestro diante de uma orquestra desafinada. Um músico toca uma nota errada, tentando sabotar a performance. O maestro inexperiente para a música grita, perde o controle. O maestro experiente, ele simplesmente pausa. E nessa pausa toda a orquestra se realinha automaticamente. O truque da pausa de poder inverte completamente essa dinâmica. Quando recebe o ataque verbal, você simplesmente para por 2 a 5 segundos. Você não faz nada. Não sorri nervosamente, não gesticula, não procura palavras. Você existe naquele silêncio com uma calma absoluta. Durante essa pausa, várias coisas psicológicas acontecem simultaneamente. Primeiro, você quebra o padrão que eles esperavam. Eles antecipavam uma reação emocional e encontraram um vazio desconcertante. Primeiro, você quebra o padrão que eles esperavam. Eles antecipavam uma reação emocional e encontraram um vazio desconcertante. Segundo, o silêncio força eles a confrontarem o próprio comportamento. Terceiro, quando você finalmente responde, suas palavras carregam um peso dramático que não existiria numa resposta instantânea. Marco Aurélio escreveu sobre isso nos seus diários pessoais. Aquele que reage imediatamente já perdeu a batalha antes que ela comece. O poder verdadeiro reside na capacidade de escolher o momento da resposta. Mas aqui está o detalhe crucial. Durante a pausa, sua linguagem corporal precisa transmitir controle total, não confusão ou nervosismo. Seus ombros relaxados, sua respiração controlada, sua expressão neutra, mas atenta. Como se você estivesse decidindo se vale a pena gastar energia respondendo. Com o tempo e a presença sob controle, precisamos dominar o espaço físico. Terceiro truque: o posicionamento de dominância territorial. A maioria das pessoas não percebe como sua posição no espaço físico comunica a hierarquia social. Elas se espremem em cantos, evitam ocupar espaço central, se encolhem quando entram em novos ambientes. Cada um desses comportamentos grita submissão. Animais alfa em qualquer espécie fazem o oposto. Eles ocupam espaço central, se movem deliberadamente e posicionam-se de forma que outros tenham que se ajustar ao redor deles. Isso não é arrogância, é comunicação primitiva de status. O posicionamento de dominância territorial tem 3 componentes: ocupação central, movimento deliberado e o que eu chamo de ancoragem territorial. Ocupação central significa que quando você entra numa sala, você não vai imediatamente para as bordas ou cantos. Você se move primeiro para uma posição central, mesmo que temporariamente. Você faz uma pausa de reconhecimento, observa o ambiente e então escolhe sua posição estratégica. É como marcar território psicológico. Movimento deliberado significa que cada passo é intencional. Você não se aperta, não se esquiva das pessoas, não faz movimentos nervosos ou hesitantes. Cada movimento tem propósito e direção clara, como um predador que conhece exatamente onde quer estar. Ancoragem territorial é quando você estabelece um ponto de comando no ambiente. Pode ser apoiar-se numa mesa durante uma reunião, posicionar-se próximo a uma parede que te dá visão completa da sala ou simplesmente escolher uma cadeira que te permite ver todas as entradas.
É uma posição de vantagem tática que seu subconsciente registra como poder. César usava isso brilhantemente no Senado romano. Ele sempre chegava cedo para escolher sua posição. Sempre se colocava onde podia ver todos os rostos. Sempre se ancoravam fisicamente, de forma que outros senadores tinham que se orientar em relação a ele. Era geografia de poder. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas confundem dominância territorial com agressividade espacial. Não é sobre invadir o espaço pessoal dos outros ou ser inconveniente. É sobre ocupar seu espaço com confiança total e forçar o ambiente a se reorganizar ao redor da sua presença. A diferença é sutil, mas poderosa. Uma pessoa insegura invade espaços porque precisa de validação. Uma pessoa com dominância territorial simplesmente existe no espaço que escolhe, irradiando uma certeza silenciosa de que pertence ali. E agora, antes de revelar as táticas mais poderosas, neste momento, uma pergunta pode estar surgindo na sua mente. Isso não parece um pouco manipulativo? Mas aqui está algo que vai chocar você sobre o que estou prestes a revelar. Pause aqui comigo por um instante. Esta pergunta revela algo fascinante sobre como fomos condicionados a pensar. Chamamos de manipulação quando alguém projeta força consciente, mas não questionamos quando projetamos fraqueza inconsciente. A resposta honesta é sim, porque toda comunicação humana é manipulação em algum nível. A questão é se você vai manipular conscientemente para criar relações de respeito mútuo, ou se vai deixar que outros te manipulem através da sua própria insegurança. Porque aqui está a realidade brutal. Se você não está controlando conscientemente os sinais que está enviando, você está enviando sinais de qualquer forma. E provavelmente são sinais de fraqueza, incerteza, necessidade de aprovação. Sinais que convidam desrespeito e teste constante. Os próximos 4 truques que vou te ensinar são ainda mais poderosos. Eles lidam com o controle de microexpressões, o uso estratégico do silêncio como arma psicológica e uma técnica que eu chamo de espelhamento inverso, que pode literalmente reprogramar como as pessoas se sentem na sua presença. Antes de prosseguir, um aviso crucial. Estes truques funcionam. Eles funcionam porque atacam os mesmos circuitos neurais primitivos que determinaram sobrevivência e hierarquia por milhões de anos de evolução humana. Use-os com responsabilidade. Porque uma vez que você começar a ver os resultados, uma vez que você notar como as pessoas começam a te tratar diferente, como hesitam antes de te desafiar, como naturalmente te dão mais espaço e respeito, você vai entender que estava vivendo numa versão diminuída de si mesmo. E aí é que a transformação real começa. Porque isso não é só sobre intimidação ou dominância. É sobre finalmente expressar o poder que sempre esteve dentro de você, mas que estava sendo suprimido por hábitos inconscientes de submissão. Na segunda parte, vou te mostrar exatamente como aplicar os truques mais avançados, incluindo a técnica que separará você definitivamente dos fracos e inseguros. A técnica que fará as pessoas respeitarem você antes mesmo de você abrir a boca. Parte 2. Arquitetura de dominância avançada. Você estabeleceu a fundação. Agora vem o verdadeiro poder. As 3 primeiras táticas despertaram apenas uma fração do que você pode alcançar. O que vem a seguir não é apenas manipulação, é arquitetura de dominância. Maquiavelli escreveu que aqueles que dependem apenas da sorte caem com ela. Mas aqueles que constroem estruturas de influência, eles transcendem a sorte. Você não vai apenas silenciar pessoas desrespeitosas. Você vai criar um campo gravitacional de autoridade que faz os outros se comportarem diferente na sua presença antes mesmo de abrir a boca. Tática 4. O protocolo da verificação silenciosa. Observe esta dinâmica psicológica fascinante. Quando alguém comete uma transgressão contra você e não há consequência imediata, o cérebro deles registra isso como permissão tácita. Eles testaram seus limites e descobriram que não existem.
É um experimento de laboratório em tempo real. Pense nisso como teste de qualidade em produção industrial. Pense nisso como teste de qualidade em produção industrial. Cada produto que passa pelo controle sem aprovação comunica aos operadores que os padrões não importam. Gradualmente, a qualidade despenca porque não há feedback corretivo. A verificação silenciosa quebra esse padrão de forma devastadora. Funciona assim. No momento exato em que alguém cruza uma linha, uma piada às suas custas, um comentário desrespeitoso, ignorar algo importante que você disse, você para tudo. Para completamente. Não há discussão, não há explicação. Você simplesmente fixa o olhar na pessoa por 3 segundos completos. Silêncio absoluto. Então, com uma voz ligeiramente mais baixa que o normal, você diz apenas interessante e imediatamente muda de assunto ou se afasta. O que acabou de acontecer na mente deles é extraordinário. Aquele interessante não carrega informação, carrega peso. Eles sabem que algo mudou, mas não sabem exatamente o que. A incerteza os corrói. Mais importante, sua reação neural os marca. Na próxima vez que considerarem desrespeitá-lo, aquele momento ressurgirá como um sinal de alerta. Marco Aurélio chamava isso de a força do julgamento silencioso. Você não precisa explicar, defender ou justificar. Você simplesmente registra, marca e se retira da energia baixa. Com o registro estabelecido, partimos para a escassez controlada. A verificação silenciosa quebra esse padrão de forma devastadora. Tática 5. A arquitetura da ausência estratégica. Aqui está uma verdade que poucos compreendem. Sua presença só tem valor quando sua ausência tem peso. A maioria das pessoas comete o erro fatal de estar sempre disponível, sempre presente, sempre oferecendo energia. Elas se tornam mobília humana. A ausência estratégica é diferente do ghosting adolescente. É calculada, proposital e temporária. Funciona através de um princípio psicológico simples. O cérebro humano dá mais valor àquilo que é escasso e imprevisível. Considere a economia de diamantes. Diamantes não são raros por natureza. Eles são mantidos escassos artificialmente. Essa escassez controlada é que gera valor percebido. Sua presença funciona da mesma forma. Implemente assim. Após estabelecer um padrão de presença consistente com alguém, introduza intervalos calculados de indisponibilidade. Não avise, não explique, não se desculpe, simplesmente não esteja lá quando esperarem. Quando retornar, você não oferece explicações elaboradas. Estava ocupado, é suficiente. O que acontece na mente deles durante sua ausência é onde a magia ocorre. Eles começam a questionar seu valor na sua vida. Começam a competir pela sua atenção de formas que nunca fizeram antes. Maquiavel observou isso nas cortes renascentistas. Os cortesãos que apareciam esporadicamente eram tratados com mais reverência do que aqueles sempre presentes. Escassez gera valor. Valor gera respeito. Com sua presença valorizada, aplicamos a lei da reciprocidade absoluta. Tática 6. O espelho da energia recíproca. Esta é talvez a tática mais poderosa de todas, porque funciona automaticamente uma vez implementada. O espelho da energia recíproca significa que você sempre, sem exceção, corresponde exatamente ao nível de energia e investimento que recebe. Pense na lei da física. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Newton descobriu isso nos objetos. Você vai aplicar isso nas relações humanas. Quando alguém empurra você com energia baixa, a lei natural é empurrar de volta com a mesma força. Não mais, não menos. Alguém responde suas mensagens com uma palavra, você responde com uma palavra. Alguém demora 3 horas para retornar seu contato, você demora 3 horas. Alguém cancela planos no último minuto, você se torna indisponível na próxima vez que eles tentarem marcar algo. O poder destrutivo dessa tática está na sua simplicidade. Você não está sendo cruel ou vingativo. Você está sendo exatamente o reflexo do que recebe. É impossível criticar alguém por dar o que recebe. Mas o efeito psicológico é devastador para quem está acostumado a receber mais energia do que oferece.
De repente, eles experimentam na própria pele como se sentem as pessoas ao redor deles. É um choque de realidade que muitos nunca experimentaram. A genialidade está no fato de que você não precisa confrontar, discutir ou explicar nada. Suas ações falam. Elas demonstram de forma irrefutável o que é interação equilibrada versus interação exploratória. Chegamos à técnica suprema, a que transforma tudo. Tática 7. A profecia da autoridade natural. A tática final é a mais sofisticada. Você começa a agir como a pessoa que já possui o respeito que deseja, antes mesmo de tê-lo. Esta é a profecia da autoridade natural. E ela funciona através de um fenômeno psicológico chamado conformidade comportamental. Imagine um ator preparando-se para interpretar um rei. Ele não espera sentar no trono para adotar a postura real. Ele incorpora a realeza desde o primeiro ensaio. Eventualmente, todos ao redor passam a tratá-lo como realeza, porque é isso que ele projeta consistentemente. Quando você age consistentemente como alguém que espera e recebe respeito, na sua postura, no seu tom de voz, nas suas expectativas, as pessoas ao seu redor começam a se comportar de acordo com essa realidade, mesmo que ela ainda não existisse antes. Implemente através de mudanças micro. Fale ligeiramente mais devagar. Faça pausas antes de responder perguntas. Assuma que suas opiniões têm peso e as expressa com convicção calma. Não peça permissão para ocupar espaço, simplesmente ocupe. A profecia se realiza porque as pessoas seguem pistas sociais inconscientemente. Quando você projeta a autoridade natural de forma consistente, elas ajustam suas respostas automaticamente para combinar com essa energia. Napoleão disse que um homem se torna aquilo que pensa sobre o dia todo. Eu digo que você se torna aquilo que projeta consistentemente. E os outros se tornam quem você espera que sejam na sua presença. Você acabou de receber o mapa completo da dominância psicológica. 7 táticas que separam definitivamente os respeitados dos desrespeitados. Cada uma dessas estratégias foi testada em cortes reais, negociações de poder e situações onde homens e mulheres precisaram comandar respeito instantâneo. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Essas táticas só funcionam quando você está genuinamente disposto a perder pessoas que não conseguem respeitá-lo. É o paradoxo final do poder. Pense em um negociador experiente diante de um acordo crucial. Sua maior arma não é o que ele deseja conseguir, é sua disposição genuína para caminhar para longe da mesa. Essa liberdade interna é que transforma todas as suas palavras em comandos silenciosos. Se você aplicar essas 7 táticas, ainda carregando carência por aprovação, elas sentirão essa energia contraditória e as estratégias falharão. O verdadeiro poder nasce da abundância, não da necessidade. Quando você compreende que sua paz interior vale mais que a presença de qualquer pessoa específica, você se torna uma força imparável. Esta é sua transformação, da pessoa que implora por respeito para a pessoa que o comanda naturalmente. Da pessoa que teme o conflito para aquela que navega tensões com frieza estratégica. Da pessoa que se diminui para ser aceita para aquela que se eleva e atrai admiração. O que separa você agora dos fracos não são apenas essas táticas, é sua disposição para implementá-las completamente, mesmo quando isso significar solitude temporária. Porque do outro lado dessa solitude está uma versão de você que nunca mais será testada por pessoas mediocres. Se você está preparado para essa jornada de transformação, comente arquitetura. E se inscreva no canal para estratégias ainda mais avançadas que consolidarão seu domínio sobre a psicologia das relações de poder. Lembre-se, o mundo não é governado pelos melhores, mas por aqueles que agem como se fossem os melhores. Agora você tem as ferramentas. A questão é, você tem a coragem de usá-las? Até a próxima transformação.